totalmente missionário, cujo tema escolhido pelo centro, já parabenizar o setor de missões, que teve a graça e a honra de escolher este tema. Amém. E a nós agradecemos pela oportunidade de podermos ministrar a palavra do Senhor neste dia. Glória ao nome do Senhor. Amém. Estão aí a circular pelo menos apenas 100 apostilas, cujo tema é Tempo de Cefar. Assumimos um compromisso com Deus que sempre que tivermos que abordar sobre assunto missões, vamos trazer um memorando, não é? Para que em casa, é claro, não poderemos abordar no espaço de 20, 30 minutos uma apostila que eu não tenho muita prática de resumir a apostila, 17 páginas, mas leve consigo, com certeza o Espírito Santo vai falar através dessa matéria, se ler em casa, é claro. Se colocar na prateleira como a sua Bíblia, não vai entrar na sua cabeça, tem mesmo que ler, né? Então, abra comigo a sua Bíblia no livro de João, que é um texto já conhecido por nós. João capítulo 4, verso 35. Se começássemos no verso 31, é uma conversa de Jesus e os seus discípulos. Já encontramos? Amém. Para quem quer acompanhar até a sua apostila, acompanha. No primeiro vou começar a falar me guiando por ela, mas depois vou me embalar indo eu sozinha. Amém? Amém. João capítulo 4, versos 35, diz assim a palavra do Senhor. Já encontramos, né? Amém. Na versão Almeida, diz a palavra do Senhor: não dizeis vós. É assim que está na nossa Bíblia também? Amém. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, entesoura o seu fruto para a vida eterna. De tarde, alegra tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um semeador, não é? Um é semeador, o outro é ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vos entraste no seu trabalho. Até aqui a palavra do Senhor. Amém. Pela tua palavra, Senhor, fala conosco, ministra os nossos corações neste dia, para a honra e glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar assento por gentileza. Obrigado pela paciência. Não vi o relógio aqui, mas vou me controlar. Já sei que vai até as 9. Nossa, é como? Faltam quantos minutos então? Hã? Quanto? Que horas temos? 9h40. Até as 9. Diz que até as 10. O tema da 9h10. Eu falo até as 10 e nós vamos chorar, né? É muito tempo. O tema desta semana é Tempo de Cefar. Conforme eu dizia, e de acordo com o texto bíblico, nós aqui encontramos Jesus a falar com o seu discípulo. Mas antes nós queremos definir o que é tempo. O tempo, na verdade, é um espaço entre o começo e o fim de um acontecimento, é a duração de algo. O tempo e a duração dos fatos é o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias e as semanas, incluindo os séculos. E Jesus estava dizendo que não dizeis vós para os discípulos, não dizeis vós. Você vê bem atrás, vai ver que Jesus estava no lugar, diz a Bíblia, que ele estava lá e apareceu a mulher samaritana, uma conversa com a mulher samaritana, mas o nosso tema é Tempo de Cefar. Nós queremos dizer que Deus, quando enviou Jesus com uma missão, é um preparo para que a igreja daquela época, os discípulos, aqueles que se convertessem, tomassem conhecimento qual é o projeto de Deus. Na verdade, Deus tem um grande projeto para a humanidade, Deus tem um grande projeto para cada crente, Deus tem uma missão para cada um de nós.
fique bem claro, e Jesus aqui estava precisamente a falar com os discípulos: não dizeis vós que ainda faltam 4 meses para a ceifa? Aqui estamos diante de dois tipos de ceifa. A primeira é natural, a segunda é espiritual. No ponto de vista natural, é verdade que naquela altura eles tinham acabado de plantar o feijão, a jinguva, e tinham que aguardar 4 meses para poder fazer a colheita. Não tinha como, acabou de plantar agora e já vai colher. Não tem como plantar o milho agora e amanhã já está a tirar as espigas de maçaroca. Não tem como. E cientificamente, os discípulos estavam corretos em dizer: ainda faltam 4 meses para a ceifa. Mas espiritualmente, Jesus queria mostrar para eles que a obra de Deus não precisa esperar estações do tempo. É imediato. Por isso é que ele diz assim: que não dizeis vós que ainda faltam 4 meses para a ceifa. Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos que já estão brancos para a ceifa. Glória ao nome do Senhor. Amém. E nós queremos falar sobre o erguer os olhos. Os discípulos estavam com a sua visão voltada para aquilo que é material. Os discípulos estavam a ver como naturalmente a semente cresce. Mas Jesus estava a falar da ceifa espiritual, porque nós compreendemos que o que Jesus veio trazer, diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Olhando para a nossa prática diária, fazendo uma análise, você vai compreender que a maior parte das vezes nós estamos preocupados com a ceifa natural. Nós estamos preocupados de levantar cedo para ir ganhar o nosso salário. Nós estamos preocupados em como vamos conseguir sustentar a nossa família. Nós estamos preocupados em construirmos a nossa casa. Nós estamos preocupados em ver a nossa família bem acomodada. Mas nós não estamos preocupados em saber se estamos a ceifar as almas ou não. Glória ao nome do Senhor. Amém. Quero começar por dizer: o primeiro requisito para nós sermos o ceifeiro não é apenas amar as almas, como nós costumamos dizer, missões é amar, missões é ir, missões é orar, missões é contribuir. O primeiro requisito que eu compreendo aqui é a pessoa amar a Deus. Aleluia. Amém. É amarmos a Deus. Quando nós amamos a Deus, porque algumas pessoas têm na mente de que missões é para pessoas de temperamento extrovertida, pessoas hiperativas, pessoas que estão com vontade de falar, para pessoas assim bem mais acomodadas. Não é para eles. Mas missões é para toda a igreja. Aleluia. A ceifa é para toda a igreja. O primeiro requisito, meu irmão, é amar a Deus, é amar ao Senhor. Porque o amor do Senhor nos comove, o amor de Deus nos impulsiona, o amor de Deus nos empurra, o amor de Deus nos obriga. Aleluia. Amém. E isso também, quando você vem de termômetro para medir o seu amor para com o Senhor. E eu pareci para pensar, meu Deus, estou nas missões há tantos anos, e no outro dia fui ao ir para o Betuel, a minha viatura entrou tanta água lá no Betuel, tem umas lagoas, aquele lodo mesmo lá de cruz ficou atolado, e agora está no hospital dos carros, e diz o mecânico precisa de 350 mil. Eu parei para pensar, mas estou a sacrificar os meus bens para o Senhor? E ganha o quê? Sabe o que o Senhor falou? Você devia perguntar: se perde o quê e não servindo ao Senhor? Amém? Amém. Normalmente para servirmos ao Senhor nós queremos perguntar: e eu ganho o quê? O que eu vou receber? Mas a pergunta do Senhor, você devia perguntar: perdo o quê? Vou perder o quê se eu não servir ao Senhor? Perco o quê se eu não servir ao Senhor? Muita coisa, né? Amém. O que nós perdemos se não servirmos ao Senhor? Alguém parou para pensar? Você perde a cobertura de Deus, perde a graça de Deus, não se envolve na obra de Deus, não contribui para a expansão do reino de Deus, e ainda impede com que as outras pessoas que poderiam ter a oportunidade de aceitar, não aceitam, porque você não está envolvido na obra de Deus. Amém? Amém. Envolvido, não, eu já disse que há uns envolvidos e há uns comprometidos. Não vou falar esse princípio, né? E eu acho que é aqui que eu falei sobre esse envolvido e comprometido. Os envolvidos podem muito bem, quando lá a chama aquecer, quando surgir a dificuldade,
Amém? Amém. Aí é que nós vamos medir se a nossa chamada está na vertical ou se está na horizontal. Agora nós vamos dizer, mas não recebo nada, não me dão nada, ninguém reconhece o meu trabalho, eu faço o quê? Mas os ceferos foram escolhidos por Deus para que cada um por si compreenda a sua missão e dê o seu contributo. Glória ao nome do Senhor. Amém. O privilégio, meus irmãos, Deus não está à procura de grandes homens. Hoje em dia, ser grande mulher, grande homem de Deus. Esse título grande não é de procedência divina, mas é de procedência da terra. Amém? Deus não está à procura de grandes homens, nem de grandes mulheres. Deus está à procura de homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus, com a disposição de ir levar o reino de Deus até os confins da terra. Glória ao nome do Senhor. O maior privilégio que o homem devia ter é estar envolvido na cefa. Missões está no coração de Deus e Ele confiou a continuidade desse trabalho às nossas mãos. Você sabia que depois que Deus mandou Jesus e Jesus mandou os discípulos e os discípulos deixaram-nos a nós, tudo que acontece neste século está nas suas mãos? Amém? É claro, você vai dizer assim, mas eu não posso me responsabilizar por aquelas almas que estão lá aos confins da terra. Eu não posso, mas você é responsável pela cefa aqui, no perímetro de Viana. É engraçado que quando nós estamos na igreja para louvar ao Senhor, nos caçamos com facilidade. Na minha casa tem um Dassig, toda noite, até dizer, não, caçar. Como é que é? Põe o pé no ar, põe o pé no ar, põe o pé no ar. Assim continuamente, hora após hora, e eles não se cansam, porque estão trabalhando para Satanás, mas para Deus, nós nos caçamos. Para Deus, nós nos caçamos com facilidade. Alguns de nós até para louvar o Senhor, aqui dizer, louvamos assim, somos muito calcinhas, somos muito finos. É bater palma assim devagarinho assim. Você compreendeu a dimensão de estar na casa do Senhor? No texto que acabamos de ler, isso onde está no coração de Deus, no texto que acabamos de ler, diz assim: levantai os vossos olhos e vejam as terras que já estão brancos. O foco dos discípulos estava voltado mais para coisas materiais, mas Deus estava lhes convocando através de Jesus que eles precisavam se concentrar em não só. Eu gosto de colocar não só para não dizer, então agora vou deixar tudo e vou embora servir ao Senhor. Se fizer isso, não ficará nada a dever àqueles que estão a servir ao Senhor, porque na verdade tem que haver uma disponibilidade. O que Jesus estava a fazer com os discípulos é lhes tornar consciente daquilo que é primário, para que venha o secundário. Enquanto os discípulos estavam voltados para aquilo que é secundário, fazendo o inverso, Jesus estava querendo se conscientizar para que levantem os vossos olhos e vejam os campos que já estão brancos para a ceifa. É claro que os discípulos cumpriram, porque a história diz, mesmo na igreja primitiva, nós temos vários exemplos de como se expandiu, de como a ceifa de almas foi tão grande no tempo, nos tempos primitivos, que não se compara com o nosso tempo. Alguma coisa está a acontecer no contexto da igreja. Nós estamos nos habituando da igreja como uma igreja aglomerada de pessoas, mas a igreja foi chamada para ir. Aleluia. Amém. E a igreja a que eu me refiro não é essas quatro paredes que daqui a bocado vão partir, né? Disseram que vão partir desta igreja. Não é esta igreja, eu estou falando da igreja humana, da igreja pessoa, da igreja irmão, da igreja irmã. Glória ao nome do Senhor. Amém. A exigência da cefa, o requisito para a cefa, o cefeiro precisa, diz Jesus, levantar os vossos olhos. O cefeiro precisa, para quem tem apostila, ter uma boa visão. Para ser cefeiro, precisa ter uma boa visão. Não pode sofrer de cegueira, não pode ter miopia. A miopia espiritual atrasa o avanço do reino de Deus. A miopia espiritual atrasa o avanço do reino de Deus. Até pode ser pastor, pode ter miopia espiritual. Não duvida que acontece. Quando alguém disser quero começar um trabalho, não temos dinheiro para ter compromissos financeiros. Mas o reino de Deus não se compadece com compromisso financeiro, se compadece com ir. Glória ao nome do Senhor. Amém. O cefeiro, a exigência da missão, o cefeiro também precisa
imitação dos protocolos, né? O protocolo da igreja é instruído para ficar mudo. Nem no louvor eles louvam. É isso mesmo, né? A ética, né? Ética do protocolo. Sempre que eu vou numa igreja me incomodo muito com o protocolo. Todo mundo louva logo o protocolo está assim. Meu Deus, quando chegar em casa, o que a irmã fez lá? Adorou o Senhor, sentiu o quê, meu Deus? Fico preocupado. Ainda bem que eu não sou do protocolo. Porque eu não ia aguentar ficar no protocolo assim, é sentinela, não é? Mas o protocolo mesmo é para ficar em sentinela, né? Não sei o que está dando essas horas. Devia ter um momento para o protocolo também louvar um bocadinho a Deus. Porque isso é prejudicar as irmãs. Vocês não podem se mexer nem para o lado nem para a direita, fazendo a terapia do dia, no domingo. Porque a igreja, os crentes que se reúnem todos os domingos fazem a terapia física. Porque quando mexemos no corpo, o esqueleto está se renovar. Eu gosto muito de mexer o corpo, porque agora aqueles que vieram aqui fizeram assim, vão pagar caro na academia, porque aqui é de graça, não quer louvar. No aspecto espiritual, nós podemos dizer que para ser um verdadeiro servo de Deus, é preciso pelo menos ter 3 requisitos. A primeira delas, já falamos, que é ter a visão espiritual. A visão espiritual envolve ver além do mundo natural. A visão espiritual envolve você ter um olhar espiritual. É aquela visão que você, ao passar na rua, olha para alguém andar, vê que é uma pessoa triste, vai dizer, será que esta pessoa tem Jesus? Será que esta pessoa precisa de uma palavra? Mas do jeito que anda, os nossos dias do corre-corre. Alguém tem parado para se preocupar com quem está com o rosto triste? Alguém tem parado para ali, por exemplo, esse já está na minha cabeça, né? Já falei, acho que aqui é tempo na Sociedade de Senhoras Mamães estavam, levanta um clamor em favor das pessoas que não aceitaram, que não são salvos. E uma das irmãs diz assim, Senhor, aqueles meninos que estão aí no São João, lhes salva, Senhor. A irmã estava a orar, mandando o Senhor ir aí no São João, onde tem aqueles meninos que cheiram gasolina, né? Jesus para ir lá salvar. Mas de quem é a responsabilidade de ir no São João para falar para aqueles meninos? De quem é a responsabilidade da igreja? É nossa. Existem certas orações que nós fizemos na emoção, sem mesmo analisar as palavras, que Deus nem pode ouvir, porque é uma grande asneira. A você me foi dada a responsabilidade de ir cefar, e você passa essa responsabilidade para Deus e ir aí no São João, para a esquina, onde tiver um menino, onde vai passar um menino ali, aí perto da churrasqueira da igreja, estava você ali, a pastora me falou, chefe, que comigo, você se encontra com ele, então, ele agora chama mamá por dinheiro, mas sempre dizendo, vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja, que Jesus quer o transformar. Quer dizer que a cefa para os discípulos faltava 4 meses. Mas para nós hoje, nos nossos dias, não falta nenhum mês, simplesmente não há disponibilidade, não há vontade. Alguns de nós queremos que seja o departamento de missões a fazer, alguns de nós queremos que seja o setor de evangelismo a fazer, mas se toda a igreja se envolver, ter um compromisso com Deus, assumir isso como tarefa número 1, veremos a glória de Deus se manifestar na nossa sociedade, vida será transformada e o reino de Deus será implantado na terra. Glória ao nome do Senhor. O segundo requisito também é ser sensível. Quem tem ouvido para ouvir, diz a palavra do Senhor em Apocalipse 3:22, quem tem ouvido para ouvir. É engraçado como na Bíblia encontramos tanta ironia. Alguém não ia se ofender se alguém chegasse para você assim, se você tem ouvido para ouvir, ouve. Você sabe, a pessoa que está falando sabe que você tem ouvido, não? Amém. Mas o que isso quer dizer? Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso quer dizer que existem pessoas, podem estar na igreja há 1000 anos, mas não têm ouvido para ouvir o que o Espírito está falando para a igreja. É muito diferente trazer as tuas orelhas aqui, que são colocadas como enfeite para embelezar o seu rosto, e ouvir. E isso acontece até no relacionamento. Tem pessoas que não. Eu estava falando com um casal que o marido disse assim, puxa, 8 meses que minha mulher não quer fazer sexo comigo. Eu falei, che, você está batendo bem ou quê? Eu falei, tipo, não está ouvindo, mas você não está me ouvindo. Existem pessoas que têm abanos, que têm ouvido, mas não ouvem.
casas, existem filhos que a gente fala, mas não ouve. Na igreja também existem pessoas que a liderança da igreja fala, mas não ouve. Então Jesus não estava usando ironia, estava de fato falar aquilo que é constatação científica, que é o normal. Muita gente vem para a igreja, mas não tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Amém? Amém. O terceiro requisito também precisa falar o que Deus manda. Isso é para dizer que algumas pessoas vão anunciar o Evangelho, vão falar da sua vida, vão falar dos seus problemas, vão falar de tudo, menos daquilo que o Espírito mandou falar. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor, na tarefa de ceifar a vida, Ele está conosco. Amém? Amém. E Ele falou: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Será que na rua você vai encontrar serpentes e escorpiões? O que isso significa, serpentes e escorpiões? São pessoas de dureza. São pessoas que, se calhar, vão buscar assim um incidente que ouviu. Você está me chamando para ir na tua igreja, mas na tua igreja não tem pessoas que fazem aquilo. Outro dia alguém ligou para mim: reverenda. Eu falei assim: fiquei reverenda de repente. É que na tua igreja tem uma irmã que está casada com o meu marido. Eu disse: e agora, como é que é? Na minha igreja tem uma irmã que está a me roubar o marido. Tem algum marido que é roubado? Eu disse: minha irmã, vai procurar o pastor da filha. Depois fui ver que não é na Assembleia de Deus de Macurus, é numa outra, mas é nossa também, né? Não podemos fugir dos problemas. De fato, se está acontecendo, está errado, né? Será que temos realmente preenchido esse requisito? A nossa relação para com o próximo, como tem sido? Uma chamada de atenção. A nossa relação para com o próximo. Quem é o próximo? Quem é o nosso próximo? Ama o teu próximo como? Hoje. O nosso próximo não é só nosso irmão da igreja. O nosso próximo não é nosso filho só. O nosso próximo é o cidadão angolano. Amém? E especificamente falando, como você não pode ir até lá, assim, tipo voar. Então o teu próximo, o teu campo missionário é na tua empresa, é onde você está, onde você ganha o seu pão, é no seu mercado, onde você vende. Agora o diferente é que até no mercado nós temos um mau caráter. Se você prestar atenção nas mamães que vendem tomate, você chega assim, está mexendo, assim perguntou: qual é esse tomate? E se você vai ver no outro sítio, não quer coceira. Às vezes até uma irmã da igreja para gente: não quer coceira, não quer coceira. Não está glorificar a Deus, porque de facto até ali a presença de Deus precisa se fazer sentir. Na nossa maneira de viver, muitos de nós seremos severos pelo nosso comportamento. Amém. Amém? Amém. Agora, se desde manhã na tua empresa você é rabugenta, você é entreguista, você é fofoqueira, você vai ceifar o quê? Nada. Amém? E a pergunta é: será que temos preenchido? Não falei hoje para os músicos que tem sido hábito para mim. Eu tenho a psicose de não poder pregar com o som musical, até porque eu quero que você também ouça a palavra de Deus para transformar um cefeiro. O que vai continuar no céu é o louvor. A evangelização não vai continuar no céu. O louvor aqui na terra é ensaio para cantar no céu. E cantar não é fazer missões. Cantar é fazer missões. Alguns confundem. Eu canto no Corão, ainda estou servindo ao Senhor. Está a servir ao Senhor. Mas ainda assim precisa acrescentar a tua tarefa de ir ceifar as almas. Amém. Glória a Deus. Não é só do ciclo de oração e intercessão. A oração é poderosa porque penetra até no lugar mais que não poderíamos ir pessoalmente. Mas ainda assim não é fazer missões. Fazer missões é diferente. Amém. E eu, há muitos anos atrás, na Assembleia de Deus tinha aquele hábito: o pregador está pregando no meio da igreja, se levanta aqui, assim diz o Senhor. Isso é confusão. A Bíblia diz que quando a palavra está sendo pregada, a profecia está sendo ministrada. Quando a palavra está sendo pregada, o cantor também ouve a palavra, porque ele precisa estar cheio do Espírito Santo. Aleluia. Sabe que eu já falei várias vezes que existem pessoas que estão na contramão. Fizemos uma caravana missionária para Malange, nós vamos nas quedas de Calandula, o evangelista nosso. Enquanto nós estamos a ir, ele não está. Nós estamos a montar as quedas de Calandula.
calandura, está a passar por nós para ir. Por isso existe a pessoa aqui na igreja, na hora de ler a Bíblia, está de olho fechado para orar. Essa é distraição satânica. Amém. Na hora de orar, está a ler a Bíblia. Né? Isso é de propósito para você ficar distraído, para não ouvir com atenção, com o ouvido de ouvir. Glória ao nome do Senhor. Amém. O cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio. O cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de fome, de miséria. E só tem olhos para os seus míseros problemas e pequenas dores. A maior parte de nós viemos à casa de Deus em busca de solução dos nossos problemas. A maior parte de nós viemos porque queremos que Deus ficou o nosso criado, e nós dizemos assim: Deus me cura, Deus me dá, Deus me acaricia, Deus me abraça. E o que Deus mandou é: erguei os vossos olhos e vejam os campos que já estão brancos para seca. É claro que Deus quer te dar a solução dos problemas, mas também você pode dar um contributo para a situação do reino de Deus na terra. Vou ler na vossa apostila o pior do século, porque eu vou mesmo avançar. A nossa missão como servo de Deus, quando falamos de missão, a primeira ideia que vem na nossa mente é que nós devemos arrumar as malas e irmos até os confins da terra. Né? Talvez até precisamos aprender um outro idioma, mas missões é muito mais do que isso. Lucas 4,17. Evangelizar os pobres é missões, proclamar a liberdade dos cativos é missões, dar vista ao cego é missões, pôr a liberdade dos oprimidos. Angola é um país oprimido, não pelas forças bélicas, mas pelos demônios. Em qualquer casa hoje em dia nós estamos a ouvir rumores que os filhos não obedecem. Isso é uma opressão satânica. É que de repente o filho, você deixou enquanto ele passou a mão. Isso é uma opressão satânica. Todas as coisas que estão a acontecer, existe opressão satânica. E a Bíblia diz que fazer missões é libertar os oprimidos, é anunciar o ano aceitável. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, em João 20:21, eu também vos envio a vós. Estas palavras não foram ditas a mim. Você também pode dizer: não falaram comigo, falaram com os discípulos, né? Na verdade, falaram mesmo com os discípulos. Mas só que, quando ele fala para os discípulos, automaticamente nós também estamos envolvidos nisso, porque nós agora somos os discípulos desta era. Aleluia! Amém. Nós agora somos os discípulos desta era. É a nossa responsabilidade. Nosso dever é anunciar e não querer convencer, é claro. Na rua, na praça, eu moro aí na Rocumbe, na minha praça, 6h de manhã, está lá alguém com a Bíblia, suar, cheirar calor daquele mesmo. Parece que é o mesmo casal com 24 anos que vai pregar. Ele está fazendo o trabalho dele, mas qual é o objetivo? O que ele move para ir na praça? Um dia parei para prestar atenção. Eles vão pregar para no fim estender a mão e dizer assim: muito obrigada, mãezinha. Eu parei mesmo muito tempo para muito obrigada, mãezinha. No final do dia ele passa de bancada a bancada para aí na Rocumbe, não sei se está acontecendo nas outras praças. Não vou como está acontecendo, mas mandar 1.000, dá 50, dá 10 para variar fundo. Hoje em dia o cristianismo também está a correr o risco. Muita gente quer abrir igreja não na intenção de ceifar as almas, mas sim de conseguir dinheiro. Não é este o projeto de Deus para a igreja. O dinheiro seria a consequência de ceifar a vida. Por isso é que depois que implanta a sua igreja, ele senta na cadeira: não quero ver o necessitado, não quero saber se o pai está convertido. Se fizer isso, simplesmente é para aumentar o número dos 510, 120. Isso é crise na igreja ou é crise de valor na igreja? Porque a igreja tem outros métodos de Deus abençoar financeiramente. É claro, não estou tirando de fora que isso seja. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Jesus Cristo disse que ele tinha que ir para enviar o Espírito Santo, porque vindo o Espírito Santo nos faria capazes. Sabe que tem crente que recebeu o Espírito Santo? Faz o que é com o Espírito Santo que você recebeu? Nós recebemos o Espírito Santo. E qual é o propósito de receber o Espírito Santo? De acordo com Jesus: virá sobre vós a virtude do Espírito Santo,
que há de vir, e você vai ser o quê? Minha. Então quer dizer que o Espírito Santo vem para nos ajudar a sermos testemunha. Quem batizado com o Espírito Santo sabe que Deus deu o Espírito Santo para ser testemunha. Meu relógio não está marcado. O que nos falta para fazer missões? O que nos falta é a prontidão. O que nos falta é o desprendimento. O que nos falta é a urgência da obra. Esses aí de todo está descrito aí no seu fascículo, você vai ver. O que nos falta é a preocupação. O primeiro princípio para trabalharmos com prontidão, precisamos considerar a urgência da colheita. Há quem está a guardar a ceifa para daqui a 4 meses. Há quem está a guardar e evangelizar para quando estiver bem aposentado. Não é? Quando eu me aposentar, então eu vou entregar a minha velhice para o Senhor. E o que a Bíblia diz em Eclesiastes? Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venha os maus dias e diga, já não tenho mais prazer nele. Fazer a obra de Deus é simultâneo. Aleluia. Amém. Glória ao nome do Senhor. Vou ler esses aí. Os discípulos não estavam errados cientificamente, já falamos disso. O segundo requisito, o segundo princípio para fazermos o trabalho de Deus com prontidão é considerarmos o mandamento da colheita. A colheita tem um tempo para se realizar e o tempo da colheita espiritual é o tempo presente. Glória ao nome do Senhor. Amém. O tempo da colheita espiritual é o tempo presente, o dia que se chama hoje. Em nenhum momento eu posso dizer, não, eu vou trabalhar para missões amanhã. Em nenhum momento eu posso dizer, não, daqui a uns 10 anos eu vou dedicar a minha vida ao Senhor. Mas o tempo para ceifar as almas é hoje. Aleluia. Amém. Isso implica dizer que quando sair daqui, vais levantar os olhos, ouvidos para ouvir. Foi assim que aconteceu com Filipe. Vinha de um grande culto, um grande avivamento, e ainda assim, também quem tem ouvido para ouvir, ouve mesmo bem. Deixou os outros no avivamento, devia ser, para nós hoje ia parecer maluco, não é? Assista aqui, não cantei que de repente o Espírito Santo falou, sai. Os outros ficaram aqui a adorar ao Senhor, sai. Vai mandar sair, vão me matar lá fora, ou quê? A Bíblia diz que Filipe saiu de um grande avivamento, o Espírito falou, sai. E ao sair, ele observou e viu um grande homem, sei lá, ser grande homem. Grande homem porque é político, grande homem porque está num bom carro, né? Às vezes nós confundimos o que é grande com a roupa que usa, com o sapato que calça, com o carro que tem. Às vezes nem é grande, é pequeno, precisa da salvação. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Nós temos o hábito de olhar pela aparência, né? Claro, no Brasil, o brasileiro, alguns são muito preconceituosos. Aí de repente está me olhando assim, tipo, nada. E quando o meu telefone tocou, não sei o quê, uma coisa ressaltou, psicóloga, aí já a visão dela mudou, isso não sei o que e tal. E foi uma amiga minha que estudou comigo, loira, lá na casa onde estão os meus filhos, para me saudar. A síndica do prédio, estou lá já há 15 dias, nunca mostrou um sorriso para mim. Quando ela me viu assim andar com aquela loira, abraçar a colega, também veio, vocês são de onde, esse hipócrita? Está olhando pela minha aparência, né? É um hábito que nós temos. A mesma coisa quando está andando na rua, você está andando a pé e está vindo um grande carro, eles não vão, até as vendedoras de abacate não vão parar para atender você que está andando a pé. Vão correr para aquele que está no carro, porque nós temos o hábito de ver pela aparência. Por isso é que o homem de Deus foi indicado para ungir a Davi. Começou a olhar os rapazes mais bonitos, e algumas meninas para casar também olham os rapazes mais bonitos, mas os mais bonitos são de bom caráter. Muito posto, nós temos história desse, muito bonito. Aí vem o irmão assim baixinho, não aceita, porque esse aqui não tem o meu perfil. Aceita o frete costa, mas sofrerás. Mandaram o homem de Deus para ungir, ele mandou, passa um, não é este, passa dois, não é este, passa três, não é este. Oh, mas acabaram! Não é isso? Acabaram! Os bonitos acabaram! Os charmosos acabaram! Cadê o homem para ungir? Aí a pergunta, não falta ninguém? Aqui ele gosta muito de falar que
aquele palavrão que você falou lá no departamento, que ele acha que Davi não é filho legítimo. O senhor não tem cada invenção, mas não vou dizer isso aqui. Não falta um, Jesus falou, tá um raquítico lá, um miúdo, um tomador de gado, esse, manda vir, porque o ungido de Deus não precisa ter aparência física. O escolhido de Deus não precisa ter aparência física, mas precisa da unção de Deus. Não olha pela sua aparência, pela sua beleza. E aí Felipe falou, mas eu uma boquinha, andando a pé, num carro desses carros da presidência tem marca. Você já com problema de dicção, como é que eu vou começar? Agora eu vou falar como. Mas o Espírito falou para Felipe, sobe, fala com ele. Está lendo uma coisa fingindo a intelectual, mas não é, porque não estava a entender nada. Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não importa o cargo que ocupa, ele não entende as coisas espirituais. Precisa de um severo para lhe explicar as coisas espirituais. Entendes o que lê? Aí o homem foi honesto. A criança, como não ia entender? Não vês pela minha roupa? Não vês como eu disse? Não entendo. Como é que eu vou entender? Se não tiver quem me explique. Então o severo precisa ver a visão, precisa considerar o mandamento de Deus como prioritário, porque os comissionados quem são? Os comissionados somos todos nós. Você e eu estamos envolvidos na chamada que ele disse, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós outro, e vos nomeei para que vade e deis fruto, e o vosso fruto permanece, não é a casa construída, não é o talatona que estamos a construir, não é esse templo que vai ser derrubado. O fruto que permanece são almas ganhas para Jesus, porque também se não há continuidade nesta igreja. É importante que simultâneo plantemos frutos que permaneçam. Amém. Daqui a 100 anos, quem vai se lembrar de mim? Só se eu influenciar uma vida que vai continuar o reino de Deus, então esse fruto permanece. Aleluia. Daqui a 100 anos essa igreja estará nós aqui. Se calhar tem por aqui uma escola, um prédio, mas o que vai contar desta igreja são frutos que permanecem para a vida eterna. Temos que deixar um remanescente aqui, que vai dizer que aqui, esse perímetro pertence a Deus. E Deus é Deus, não se confunde com as coisas materiais. Aleluia. Deus nos comissionou, glória ao nome do Senhor. Vou avançar. Terceiro princípio para trabalhar com prontidão é considerar a recompensa. Sabe aquilo que eu estava dizendo assim que muita gente vai perguntar. Eu assim, olha, quando entrei na igreja eu tinha 6 anos, lá no orfanato da Gavela. Eu não tinha era nem beira. Se aí agora diz que sou grande mulher, eu não sou nada. Quando eu paro para ver a minha história camponesa de camponês, minha mãe morreu sem saber ler, e do nada Deus me colocou num lugar que eu nem sabia que lá devia estar. Aleluia. Essas coisas quem faz é Deus, a tua história quem escreve é Deus. O plano que Deus tem na sua vida não pode ser ofuscado. Em nenhum momento Deus deixa confundido o céu. Glória ao nome do Senhor. Eu fico assim, meu Deus, eu que não era ninguém, olha só. Aleluia. Aleluia. Só Deus que faz essas coisas. Isso é recompensa. Eu tenho mais recompensa. Eu tenho mais recompensa desde os 6 anos. Fui estudar teologia no Brasil. Até tudo que eu conquisto cai assim, tipo, não se confunda, não é assim como uma chuva, mas é arregaçar as mãos, cair à luta, e eu sinto fluir do Espírito Santo na minha vida, porque o Senhor abre porta. Amém. Quando eu terminei a psicologia, até a doutora Constantina ficou assim, mas como é que você veio trabalhar aqui? Ué, a minha vida aqui veio de cima. Ela ficou, mas como é que você veio aqui? Porque a diretora clínica tinha recebido o currículo de pessoas de 45 anos, eu já estava com 50. Quando recebeu o meu currículo, falou assim, esta é ela que é ímpia, espírita. Foi falar com a doutora Constantina, encontramos a pessoa para ficar no gabinete do dente. Quem é? Olhou, é a irmã Salvador. Como é que você... Eu fui para lá para aprimorar os testes de psicologia. Eu disse, não, você fica aqui. Isso quer dizer, a recompensa de sermos fiéis a Deus, Deus abre a porta de uma forma que até você fica mais. Como é que você veio parar aqui? Porque a graça de Deus, veio.
Amém? Dentre várias recompensas, o crente que serve ao Senhor, a Bíblia diz no texto que acabamos de ler, o semeador e aquele que colhe, ambos se alegram. Amém? E diz a palavra do Senhor, ninguém planta, ninguém rega nada, sem que Cristo dê o crescimento. Essa história de dizer que eu é que abri a minha igreja, essa igreja é minha, agora tem a febre de alguns obreiros, chefes, dizer assim, está no meu ministério. Não, eu tenho o meu ministério. Eu tenho o ministério que Deus me deu. Posso exercer esse ministério sob a liderança do pastor Francisco, dentro da liderança dele, mas o ministério que Deus me deu não veio do pastor Francisco. Amém. O ministério que Deus me deu veio de Deus. Amém? Amém. Uns foram chamados para apóstolo, outros para, e diz a Bíblia, visando o bom andamento da obra de Deus. Aqui nessa igreja tem ministérios, vários ministérios, e sob a liderança desta igreja vão servir ao Senhor. Aleluia. Vamos avançar, que já vou dizer as qualidades do cefeiro, vamos avançar. Primeira qualidade do cefeiro é amor pelas almas, depois do amor a Cristo. Segunda qualidade é amor ao próximo. Terceira é o amor pelas necessidades. É importante que a igreja tenha projeto, e o projeto tem que ser quem precisa mais. Sabe que eu estou a descobrir que na comunidade cristã estamos a ter sérios problemas nos lares. Tem que ter um ministério para a família. Tem que ter um ministério de acompanhamento às famílias. Porque isso vai ajudar muito. Existem pessoas que não têm paz. Alguém disse muito bem, o maior perigo que o homem e a mulher correm é dentro de casa. O maior perigo que o homem e a mulher correm é dentro de casa. Não é na rua porque tem assaltante, é dentro de casa. Você não vê paz ali, as ideias fluem, Satanás ajuda e o pior acontece. Então tem que ter o amor, as necessidades das pessoas. Segunda qualidade do cefeiro é estar cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é poder que capacita o homem e a mulher para falar com liberdade. Amém. Agora nós somos tímidos. Eu sou uma pessoa tímida, você acredita nisso? E muito. Pessoas tímidas, o Espírito Santo são pessoas extrovertidas. Amém. Pessoas acanhadas, o Espírito Santo tem a ousadia de pregar. Amém. Então a segunda qualidade é o Espírito Santo na nossa vida. Se formos para a seva, com as nossas habilidades humanas é insuficiente. Precisamos do poder do Espírito Santo na nossa vida. A Bíblia diz, não é? Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Depois então, ser-me testemunha. A terceira qualidade é ter a visão de Deus. Amém. Exemplo do Antigo Testamento, nós podemos ver, nos primeiros séculos, que eles não tinham transporte. Já viu que eles não tinham transporte? Agora nós estamos com problema, eu até queria falar sobre isso. Nós existimos há 30 anos. Mas os irmãos do Departamento de Missões há 30 anos quase se viram. Não tem transporte. Não tem um meio que apoie as missões. Até o engraçado é que já doaram o carro na nossa igreja. Doam o carro, mas nunca é atribuído ao setor de missões. Só numa igreja missionária mesmo. Veio Kombi, veio carrinha, veio não sei o que, tudo. Fica só aqui. E missões quando tem que sair. E todos os domingos, esse ano nós queremos comprar um carro. Todos os domingos nós saímos. Assim, demorava a chegar aqui, porque estava à espera aí no 1º de maio. Fazer missões é isso. No 1º de maio, para aparecer, eu fiquei pensando, por que nunca teve um irmão assim que diz, olha, esse carro é para missões? Por que ninguém está nem aí? Ninguém quer saber sobre quem vai fazer missões. Essa é a grande cegueira. Amém? Amém. Ficou chateado? Não. Depois eu já estou longe. Bate o homem que me trouxe aqui. Temos que ver, há um grande contraste. Não tinha transporte, não tinha bicicleta, não tinha a forma tão desenvolvida. Hoje em dia, a pessoa está na cozinha, postou no Face. Vê só. A falta de visão. Facebook, WhatsApp, posta tudo.
desenvolver família. Pobre de espírito. Esse meio não foi criado para mostrar os neném que está desenvolvendo na barriga, nem para mostrar o pai que está a ajudar a pegar o copo na cozinha, nem para começar a fofocar a vida dos outros, mas devia ser aproveitado para expandir o reino de Deus. As nossas oportunidades são muitas, nós temos mais condições hoje, mas o nosso mundo, cada dia que passa, parece que está a se atolar mais. Aprendemos a vir à igreja, é muito bom estar na igreja, mas precisamos influenciar a sociedade. Amém. Para ser um verdadeiro cefeiro, precisamos influenciar a cidade. Como nós temos sido como indivíduo. Porque ser cefeiro é cefeiro indivíduo, ser cefeiro é cefeiro como congregação, ser cefeiro é cefeiro como membro da sociedade, porque se não for isso, nós nunca alcançaremos o nosso mundo. Os outros, em menos anos, conseguiram expandir o cristianismo. E nós, até os confins da terra. Quando eu fui aí para o Betuel, eu fiquei assim a ver. Mas aqui, como estão essas coisas? As pessoas precisam aprender como eles devem falar. Por que nós estamos a fazer a cozinha? Muitas mamães que assim bem na zona velha não sabem nem como se faz arroz doce. Fiquei assim admirado. Sabe que tem aqui alguém que não sabe fazer arroz doce? As mamães já não sabem fazer arroz doce. A diaconisa Marcina tem que ensinar a fazer o arroz doce. Então, quer dizer que o campo para a ceifa é grande. Amém. O que falta, na verdade, são os cefeiros. Vou terminar com uma reflexão missionária. Podemos atender a visão dos campos brancos para a ceifa, indo como missionário, contribuindo para o sustento daqueles que vão, orando em favor da obra dos obreiros que vão, e todos nós podemos fazer duas destas coisas. O resultado Deus trará. Reflexão missionária. Certa vez, numa aldeia, havia um rio que ninguém usava tomar banho nela, pois era muito fundo e certamente as correntezas também eram fortes. Certo dia, um garoto aproximou-se do rio e resolveu entrar. Em pouco distante, o garoto estava gritando por socorro, pois começou a afogar-se. Toda a aldeia veio para ver o que estava acontecendo, mas ninguém ousava entrar. De repente, veio uma mulher gritando e chorando, pois era seu filho que estava na água. Um homem, vendo o desespero daquela mãe, resolveu entrar para resgatar o garoto, mas impôs uma condição. Ele iria amarrar uma corda em sua cintura e as pessoas que estavam à margem teriam que